Olá, queridos amigos. Hola, queridos amigos. Uma vez mais nos encontramos para dar continuidade ao nosso tema. Una vez más nos encontramos para seguir nuestro tema. Estamos estudando questões de consciência. Estamos estudiando cuestiones de conciencia E, de fato, tenho visto ser esse um tema atual y realmente he visto que es un tema actual e importante para nós que estamos vivendo agora nos últimos y dias. importante para nosotros que vivimos en los últimos días. Nos nossos estudos anteriores, En nuestros estudios anteriores estudamos o assunto diante de algumas perspectivas, hemos estudiado el tema mirándolo desde algunas perspectivas, desde o sentido da relação do Estado, igreja, indivíduo, desde de la visión de Estado, Iglesia y individuo, e como Deus deseja que cada um possa fazer firme a eleição de sua própria consciência. y cómo Dios desea que cada quien elija firmemente por su conciencia. No nosso último estudo, En nuestro último estudio nós vimos, por exemplo, Zacarias 13:6, hemos visto, por ejemplo, Zacarías 13:6, onde nos apresenta um quadro maravilhoso donde se nos presenta un cuadro maravilloso de como o homem não tem condições de julgar o outro, de cómo el hombre no tiene condiciones de juzgar a otro. porque no céu, Porque en el cielo, segundo Zacarias 13, según Zacarías 13, vão ter pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. van a haber personas que nunca oyeron hablar de Jesús. E só Jesus sabe quem são essas Y pessoas. solo Jesús sabe quiénes son esas Só o personas. Senhor sabe quem é fiel à sua consciência. Solo Dios sabe el que es fiel a su Os conciencia. atos externos, Los hechos externos, eu vou tentar transmitir um pensamento aqui, espero que eu consiga. voy a tratar de transmitir el pensamiento, espero que pueda. Os atos externos Los hechos externos nem sempre contaminam a nossa mente. no siempre contaminan nuestra mente. Ainda que quem esteja olhando Aunque el que esté mirando pode julgar aquele ato como um ato pecaminoso. puede juzgar este hecho como pecaminoso. Isso está relacionado Y eso tiene relación ao recebimento e assimilação de a luz. recibir y comprender la luz. Deixa eu tornar isso mais claro. Quiero hacerlo más claro. Lutero, sabemos que foi um personagem extraordinário. Sabemos que Lutero ha sido un personaje extraordinario. Inclusive, alguns capítulos do livro Grande Conflito foi dedicado à sua história. Incluso algunos capítulos del conflicto de los siglos son dedicados a su historia. E ali, a irmã White apresenta o poder daquele reformador, Y allí presenta la hermana Elena el poder de este reformador, que enfrentava Satanás. que afrontaba a Satanás. O livro História da Redenção 304, El libro de la historia de la redención 304, a irmã White fala, dice la hermana Elena así. ali estava Lutero, Allí estaba Lutero, homem un hombre que não temia nem a face de que homens que no temía la faz de hombres e nem de demônios. ni de demonios. Lutero era um homem convicto daquilo que cria. Lutero era seguro de lo que creía. O livro O Grande Conflito, página 153, El conflicto de los siglos, en la página 153, enquanto ele estava indo de Wittenberg para Worms, dice que mientras iba de Wittenberg hacia Worms, muitos diziam, muchos decían, Lutero, Lutero, não vá, no debes ir. eles vão te queimar como fizeram com John Te van a Hus. quemar como hicieron con John Hus. E a irmã White diz, Y dice la hermana Elena, e com intrepidez Lutero respondia, intrépidamente contestaba Lutero, ainda que se acendam fogueiras, aunque se haciendan hogueras, desde Wittenberg a Worms, desde Wittenberg hasta Worms, eu andaria sobre essas fogueiras, yo andaría sobre estas hogueras, iria para Worms, llegaría hasta Worms, compareceria diante daquele hipopótamo, iba a comparecer ante este hipopótamo, entraria por suas mandíbulas entraría por sus e mandíbulas quebraria todos os seus y dentes. quebraría todos sus dientes. Ainda que cada telha da cidade de Worms Aunque cada teja en la ciudad de Worms seja um demônio, sea un demonio, ainda assim eu entraria aún ali. así entraría Este era o allí. homem Lutero, Este era Lutero, extraordinariamente poderoso. extraordinariamente poderoso. Ok, Ok, mas tem a parte que a irmã Adi não comenta. pero hay una parte que no comenta la hermana Elena. O vinho nunca manchou sua consciência. El vino nunca manchó su Porque conciencia. enquanto ele demonstrava toda esta bravura, Porque mientras demostraba todo este valor, à noite gostava de tomar vinho. en la noche le gustaba tomar vino. E passava, às vezes, toda a noite na praça, Y a veces pasaba toda la noche en la plaza tocando tocando e bebendo. y tomando. Aquilo que chamamos de boêmio. Lo que llamamos un bohemio. Mas estas coisas nunca mancharam a consciência de Lutero. Pero estas cosas nunca mancharon la conciencia de Assim como Lutero. Guilherme Miller,
Así como Guillermo Miller sempre comeu porco. siempre comió cerdo. Falaram para ele, olha, a Bíblia condena. Le dijeron, mira, la Biblia lo condena. Mas ele continuou comendo Y carne él de siguió porco. comiendo la carne de porco. E aí, de mais porco. tarde ainda, rejeita a mensagem dos 3 anjos. Y después aún rechaza el mensaje de los 3 ángeles. Não só isso. Y no solo eso. Aos primeiros escritos, En el libro Primeros a Escritos, irmã White fala que ele se levantou contra essa la verdade. hermana Elena dice que él se levantó en contra de esta Mas verdad. isso não manchou sua Pero consciência. esto no manchó su O que conciencia. eu estou querendo dizer com isso? ¿Qué quiero decir con esto? É que nem sempre aquilo que nós vemos no externo da prática de uma pessoa, Es que no siempre lo que vemos en la parte externa de la práctica de una persona aquilo vai manchar a consciência va a daquela manchar la pessoa. conciencia de esta persona. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado. Y por eso necesitamos tener mucho cuidado. Porque o fato, talvez, de Guilherme Miller continuar comendo o seu chicharrón, Porque el hecho de que Guillermo Miller siguiera comiendo chicharrón, seu torresmo de porco, su chicharrón de puerco, isso não manchava a consciência dele. eso no manchaba su conciencia. Ah, então eu não posso falar para ele que é pecado comer carne de porco. Ah, entonces no le puedo decir que es pecado comer la carne. Apresente as evidências, Preséntale las evidencias. assim como apresentaram. Así como lo hicieron, Mas ele não aceitou. pero no lo aceptó. E se alguém fosse olhar de fora, Y si alguien mirara desde afuera, certamente Miller, seguramente Morreu Guillermo perdido. Miller había muerto perdido. porque ele se levantou contra a verdade Porque se nos levantó últimos en dias de contra de sua la vida. verdad en los últimos días de su vida. E está lá escrito com letras garrafais. Y está escrito con grandes letras. Deus decidiu então colocar o seu maravilhoso pregador da verdade no pó. Entonces decidió el Señor poner al polvo el maravilloso predicador de su verdad. E um anjo está lá vigiando a sua tumba até hoje, Y un ángel hasta hoy cuida a su sepulcro para recebê-lo do pó no dia para da ressurreição. recibirle desde el polvo en el día de la Ou seja, Miller resurrección. morreu salvo, está O sea, escrito. Miller ha muerto salvo, Aun que ele tenha se levantado contra a verdade. aunque se haya levantado en contra de la verdad. Mistérios do Senhor. Misterios del Señor. O fato é que o que ele fez, El hecho es que lo que hizo ele él não manchou sua consciência. no ha manchado su conciencia. Então nós devemos ter muito cuidado com o que falamos ou Entonces fazemos. hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos o decimos. Eu não posso tecer juízo de valores quanto a uma pessoa. No puedo tejer juicio de valores en contra de una persona. Porque talvez aquilo que o indivíduo esteja fazendo Porque de pronto lo que hace ese individuo não esteja manchando a sua no consciência. esté manchando su conciencia. Feita esta introdução, Hecha esta introducción, eu gostaria de convidá-los me gustaría invitarles 1 Coríntios 8. a 1 Corintios capítulo 8. Esse texto é maravilhoso. Esse texto es maravilloso. 1 Coríntios 8 a 10 1 Corintios 8 a 10 vai tratar de um mesmo assunto. va a tratar un mismo tema. Ele vai começar de maneira muito específica aqui no capítulo 8. Va a comenzar de manera específica en el capítulo Vai 8. generalizar um pouco no capítulo Va a 9. generalizar en el capítulo 9. E no capítulo 10 vai tornar muito mais amplo. Y en el 10 va a quedar muy amplio. Esta mesma temática Esta misma temática é defendida em Romanos 14. se defiende en Romanos 14. Então nós vamos avaliar os dois. Entonces vamos a estudiar los dos. Eu quero dar um contexto para vocês antes aqui, Antes quiero darles el contexto para podermos apreciar mais o para livro, que o podamos capítulo. apreciar mejor este capítulo. Nós estamos aqui lidando com uma problemática. Estamos lidiando en este capítulo con una problemática. E tudo que eu vou falar agora nós vamos checar aqui no próprio Y todo capítulo. lo que vamos a decir voy a chequear en este capítulo. Temos aqui uma problemática. Tenemos una problemática Os aquí. coríntios tinham a personalidade Los corintios tenían la personalidad de ficar julgando o seu próximo. de juzgar su prójimo. Quando Paulo começou a trabalhar com eles, Cuando Pablo comenzó sus trabajos con ellos, começaram a acusá-lo. comenzaron a acusarlo. Paulo só está fazendo isso por dinheiro. Pablo solo lo hace por dinero. O interesse dele é financeiro. Su interés es financiero. Outros diziam, Otros decían, não é financeiro não. no es financiero. Ele não liga para esses tipos de situações. No le importan esas situaciones. A questão de Paulo é a glória própria, La cuestión de Pablo es su propia a gloria. autoglorificação. La autoglorificación. O ego dele é muito alto. Su ego es muy grande. Ele quer mostrar para todo mundo que ele é bom. Él quiere mostrar a todos que es bueno. Outros diziam, Outros diziam, não é nem recurso financeiro, ele não trabalha por isso. No trabaja por dinero. Ele não quer também a glória Tampoco quiere própria. gloria para sí mismo. A questão dele é que ele quer promover essa causa aí do Las cristianismo. cuestiones que quiere promover la causa del cristianismo. Só que ele quer saber mais do que todo mundo. Pero quiere saber más que todos. Ele quer saber mais do que Apolo. Quiere saber más que Apolo, Apolo, tão fantástico pregador. que es tan fantástico E predicador. começaram a julgar as motivações Y de Paulo. comenzaron a juzgar sus E motivos. depois começaram a julgar as motivações de Apolo Después também. las motivaciones de Apolo también. De maneira que esta era uma característica dos O sea, esta era una característica corintios. de los corintios. julgamento. Juzgar. Julgar a consciência alheia. Juzgar la conciencia ajena. Não era somente os de fora que eles julgavam. No era solo los de afuera que juzgaban.
eles tinham um mau hábito também de julgar os que estavam Ellos dentro. tenían el mal hábito de juzgar los que estaban adentro. Então Paulo escreveu 1 Coríntios Entonces Pablo escribe primero a los e a irmã Corintios White, y la hermana Elena no livro Atos dos Apóstolos, en el libro Hechos de los na Apóstoles, página 301, en la página 301, ela fala assim: ella dice lo siguiente. Paulo escreveu 1 Coríntios, Pablo escribió primero a los Corintios, o mais poderoso, el más poderoso, o mais rico el más e o rico mais y instrutivo el más instructivo de todas as cartas que ele escreveu. de todos sus escritos. Então, 1 Coríntios realmente é um livro fantástico. Entonces, primero a los Corintios es un libro fantástico, É um livro atual. un libro actual. E a irmã White, inclusive, fala que ele é um livro importante para os últimos Y dias. la hermana Elena dice que es importante para nuestros Porque de días. todos os escritos de Paulo, Porque de todos los escritos de Pablo, este é o mais importante. este es el más importante. Então, Paulo escreve aos Coríntios. Entonces, Pablo escribe a los Corintios E ele começa a trabalhar sobre essas questões de consciência no capítulo y 8. comienza a trabajar sobre las cuestiones de conciencia en el capítulo 8. Eles haviam feito uma pergunta a Paulo. Habían hecho una pregunta a Pablo. Paulo, Pablo, aqueles que andam comendo aquellos que andan comiendo coisas sacrificadas a ídolos, cosas sacrificadas a los ídolos, eles estão cometendo pecado ¿están pecando ou não? o no? Esta era a dúvida. Esta era la duda. Comer estas carnes ¿Comer estas carnes é pecado es pecado ou não? o no lo es? Vale salientar Es bueno resaltar que estas pessoas, que estas personas elas já tinham aceito o cristianismo ya habían aceptado el e cristianismo as carnes aqui y las mencionadas carnes que se hace mención aquí são carnes limpas. son carnes limpias. Ou seja, não era camelo, não era porco, O sea, no eran camellos, cerdos, cavalo, caballos. enfim, Al fin, eram carnes, eran carnes limpas. limpias. O grande problema destas El carnes, gran problema de estas carnes, onde residia a dúvida, donde estaba la duda, é que elas, se estavam ou não es contaminadas si estaban o no contaminadas por terem sido oferecidas a ídolos. por haber sido ofrecidas a ídolos. Qual era o costume dos pagãos? ¿Cuál era la costumbre de los Eles iam paganos? até os currais Iban a los corrales, e compravam animais, compraban animales, pegavam esses animais, los tomaban, levavam aos seus centros de adoração llevaban a los centros de adoración e ali ou eram comercializados y allí o se vendían ou o próprio ofertante o el mismo que iba a ofrendar cortava o animal ali, né, o matava mataba al animal ahí mismo e fazia o seu y sacrifício. hacía el sacrificio. O sangue usava para diferentes La coisas, sangre la usaba para distintas para cosas. alguns rituais usavam os órgãos Para internos. algunos rituales usaban los órganos internos. Mas digamos que nós estejamos aqui falando de um boi de 500 Pero quilos. supongamos que hablamos de un buey de 500 kilos. O que vai fazer com toda essa carne? ¿Qué se va a hacer con toda esta carne? Os açougues Las carnicerías iam até esses centros iban hasta estos centros e compravam barata essas y carnes. compraban esas carnes bien barato. Comprava o boi, Compraban el buey, a ovelha, la oveja, a galinha, la gallina, animais que eram limpos para os judeus e para os animales cristãos. limpios para judíos y cristianos. Pegavam esta carne Tomaban esta carne e levavam então para o seu açougue. y la llevaban a su carnicería. Preparava aquela carne La preparaban e então comercializava. y la vendían. A grande dúvida dos cristãos era: La gran duda de los cristianos era, é lícito ou não usar essas carnes? ¿es bueno o no usar estas carnes? ¿Es pecado o no? Ainda ampliando um pouco mais o contexto, Ampliando más el contexto, os crentes, por causa dessa situação, haviam se dividido em 3 mentalidades. los creyentes a causa de esta situación se habían dividido en 3 mentes diferentes. Dizia, Una decía, ou um grupo dizia: o un grupo decía, olha, podemos comer esta carne tranquilamente. mira, podemos comer tranquilamente esta limpa. carne. Es limpia, É uma carne sadia, es sana, não tem nada a ver. no hay nada que ver. Aquela estátua lá não tem nada a ver. Esta estatua, ¿qué tiene que ver? Então existia esse grupo. Entonces había este grupo. Comia indiscriminadamente, Comían sin pensar en nada, sem se preocupar com o que os outros iriam dizer. sin preocuparse con lo que iban a decir los Temos demás. o segundo grupo. Tenemos el segundo É grupo. aquele grupo que olhava Era el grupo que miraba e pensava: y pensaba, eu não vou comer. yo no voy a comer. Está contaminado. Está contaminado. É pecado. Es pecado. Mas aí viu Moses, Pero entonces veían a Moses, que faz parte do primeiro grupo, que hace parte del primer grupo, comiendo. Moses, como você pode comer? Moses, ¿cómo puedes hacerlo? É pecado. Es pecado. E o Moses dizia: Moses dice, não é pecado. no es pecado. É limpo. Es limpio. A estátua não é nada. La estatua no es nada. Você nunca leu Isaías que diz que ¿Nunca has leído Isaías? não existe Deus de madeira? Donde dice que no hay dioses de Que o madera. único Deus está no céu? El único Dios está en el cielo. Será que eu posso comer? ¿Será que puedo comer? Não é pecado. No será pecado entonces. pecado. Es pecado. E aí a pessoa ia e comia. Entonces la persona comía. Vou comer. Voy a comer. E depois a sua consciência ficava Y ferida. después quedaba herida su conciencia. como eu pude Uy, fazer ¿cómo isso? pude hacerlo? Como eu pude fazer ¿Cómo isso? pude hacer esto? Eu transgredi a lei de He Deus. transgredido la ley de E Dios. se colocava muito mal. Y se ponía muy mal.
E tem o terceiro grupo. E aí el tercer grupo. É aquele grupo que olhava Es aquel grupo que e miraba falava, não podemos nem tocar y nisso. decía, ni siquiera se puede tocar en Isso é esto. pecado. Eso es pecado. Como é que você come isso, ¿Cómo moço? comes esto, Moses? Que loucura. ¡Qué locura! Você está transgredindo a lei de Estás Deus. transgrediendo la ley de Dios. E nem tocava E na nem carne. tocavam na carne. Muito menos comer. Mucho menos comerla. Então, o primeiro grupo comia tranquilamente. Entonces el primer grupo comía tranquilamente. O segundo comia El segundo comía e ficava com a consciência y ferida. tenía herida la E o conciencia. terceiro grupo não Y comia el tercer grupo no porque comía tinha medo de pecar. porque tenía miedo a pecar. Então, Paulo precisa escrever. Entonces Pablo necesitó escribir. E que desafio para ¿Y ele. qué desafío era para Pablo? E eu acredito que na inspiração da Bíblia, Y creo que en la inspiración de la Biblia, que humanamente ninguém iria conseguir escrever o que ele escreveu, porque de manera humana nadie podría escribir como escribió, tratando 3 problemas, tratando 3 problemas, pontuando cada um deles, puntuando cada uno de ellos, assinalando o zelo de cada um desses pontos, señalando el cuidado de celo, cada el um, cuidado de cada uno de esos e puntos, pontuando também as debilidades de cada um y deles. puntuando también las debilidades de cada uno. Muito fantástico a maneira que Es ele abordou o fantástica la assunto. manera como ha abordado Olha este só o tema. capítulo 8, Miren verso el 1. capítulo 8, verso 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas a ídolos, En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. O conhecimento incha, El mas o amor conocimiento edifica. envanece, pero el amor edifica. Esse texto já dá um sermão só ele. Ese texto de por sí ya da un sermón entero. No tocante às coisas sacrificadas a ídolos, En ele cuanto a lo diz, sacrificado a los ídolos, dice él, todos nós temos conhecimento. todos tenemos conocimiento. Conhecimento de quê? ¿Conocimiento de qué? Nós vamos ver daqui a pouco. Vamos a ver ahorita. De que o ídolo não é nada. De que el ídolo nada es. Então aqui ele fala para todos. Entonces aquí habla a todos. Todos temos conhecimento Todos tenemos conocimiento de que o ídolo é só algo de pedra ou de de que madeira. el ídolo no pasa de piedra o madera. Não tem poder nisso daí. No hay poder en esto. Não existe uma divindade sendo No representada hay por isso. divinidad representada en esto. Mas ele fecha com uma ideia que parece ser contraditória. Pero él cierra una idea con una idea que parece O contradictoria. conhecimento incha, El conocimiento envanece, mas o amor edifica. pero el amor edifica. Ele, de maneira sutil, De manera bien sutil, ele faz uma repreensão hace una reprensión àqueles que têm a consciência esclarecida. a aquellos que tienen la conciencia E eu quero esclarecida. abrir um parêntese Y me aqui. gustaría abrir paréntesis. A Bíblia apresenta a ideia de consciência esclarecida La Biblia presenta idea de conciencia e esclarecida consciência fraca. y conciencia débil. A consciência esclarecida La conciencia clara não é uma pessoa mais inteligente no es que que a la outra. persona sea más inteligente É que uma la pessoa otra. que tem mais luz do que a Es una outra. persona que tiene más luz que otra. E a consciência fraca Y la conciencia débil não é as pessoas fraquinhas, no son las personas débiles, Doentes, enfermas, com câncer. con cáncer, Não. no. São pessoas Son personas que têm a mente pouco que esclarecida. tienen la mente poco clara. E todos nós temos algum ponto em que a nossa mente não é 100% Y esclarecida. todos tenemos un punto en donde nuestra mente no es 100% Ou clara. seja, em alguns pontos todos nós O temos sea, consciência en fraca. algunos puntos todos tenemos conciencia débil. Em alguns pontos todos temos consciência forte. Y en otros puntos todos tenemos fuerte Então, la nesse conciencia. aspecto aqui, Paulo faz uma Entonces, en definição. ese aspecto Pablo hace una definición. Aqueles que comiam a carne Aquellos que comían la carne sem ferir a consciência sin herir la são conciencia esclarecidos. tienen la conciencia clara. Ou seja, são os que têm conhecimento. O sea, tienen conocimiento. Aqueles que não comiam a carne sacrificada a ídolos, Aquellos que no comían la carne sacrificada a Paulo los ídolos, apresenta-os como consciência fraca. Pablo los presenta como con conciencia débil. Ou seja, uma consciência não esclarecida. O sea, una conciencia que no tenía claridad. Então, aqui no capítulo 8, verso 1, Entonces, aquí en el capítulo 8, verso 1, ele diz: él dice, o conhecimento incha. el conocimiento Ou envanece. seja, eu saber que esta carne que foi sacrificada ao ídolo O sea, que yo sepa que la carne sacrificada al ídolo não prejudica a carne, não a contamina, no contamina, no perjudica esta carne, isso passa. eso pasa. Ou seja, é um conhecimento O sea, que passa. es un conocimiento y pasa. Mas o amor edifica. Pero el amor edifica. Por que que Paulo aqui está fazendo uma repreensão aos que têm consciência esclarecida? ¿Por qué aquí Pablo hace reprensión a los que tienen la Porque conciencia o clara? Moses que tem a consciência esclarecida Porque Moses, que tiene la conciencia clara, come come sem se preocupar sin preocuparse com a violência que ele está con la fazendo à minha violencia que consciência. hace a mi conciencia. Que não como. Que no como. É aquela pessoa que diz assim: Es la persona que dice, "Bom,
eu faço isso porque isso não me contamina a consciência. Yo hago esto porque no me da problema la Então, conciencia. quem não quer ver, que fecha os Entonces, el olhos. que no quiere ver, que se cierre Cada los um ojos. segue o seu Que cada caminho quien aí. siga su camino. Problema Entonces, seu. es tu problema. Isso é muito comum. Eso es muy común. Não, eu faço o que eu sei que tem que fazer. Yo ué. hago lo que sé que tengo que Se hacer. o outro não acredita Si el nisso, otro no cree, é problema es dele. problema de él. Não No, pode ser assim. no puede ser así. Paulo está combatendo essa Pablo ideia. combate esta idea aquí. Paulo está dizendo Pablo está diciendo que aqueles que têm conhecimento que aquellos que tienen conocimiento precisam ser cuidadosos. necesitan ser Porque o cautelosos. conhecimento passa, Porque el conocimiento pasa, mas o amor permanece. pero el amor permanece. Então, se a pessoa come Entonces, indiscriminadamente, si la persona come sin ningún Sem se criterio, preocupar com a sin consciência do preocuparse con la frágil, conciencia del pode frágil, ser que ele perca a alma daquele puede que frágil. pierda el alma de este E débil. o conhecimento vai Y passar. el conocimiento pasó. Por isso que diz que o amor tudo Por suporta, eso como el ele amor diz. todo soporta, como dice. Capítulo 8, verso 2. 8, verso 2. Diz assim: Dice, E se alguém cuida saber alguma coisa, y si alguno imagina que sabe algo, ainda não sabe como convém saber. aún no sabe nada como debería saberlo. Em outras palavras, En otras palabras, aqueles que acham que têm conhecimento, los que creen que tienen conocimiento, que comem essa carne que tranquilamente, comen la carne tranquilamente, eles cuidam saber de alguma coisa, ellos creen que saben de algo, mas não sabem de nada. pero no saben nada. São ignorantes. Son ignorantes. Tolos. Todos. Por quê? ¿Por qué? Porque fazem o que fazem, Hacen lo que hacen dizendo: diciendo, sou eu o guardador do meu irmão? soy yo guardador de mi hermano, Como fez Caim? como hizo Caín. Come fazendo violência à consciência do Come outro. haciendo violencia a la conciencia ajena. Verso 8, capítulo 8, verso 3. Verso 3. Mas se alguém ama a Deus, Pero si alguno ama a Dios, esse é conhecido dele. es conocido por él. Assim que, Así pues, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, acerca de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que o ídolo nada é, sabemos que un ídolo nada es en e el que mundo, não há outro Deus senão y que um no só. hay más que un Dios. Aqui Paulo está falando ao segundo e ao terceiro grupo. Aquí Pablo habla al segundo y al tercer grupo. Pena que eu não tenho aqui um quadro, Es triste que no tengo un cuadro, mas eu vou fazer aqui de maneira mental, um quadro mental. pero voy a hacer un cuadro mental. O grupo número 1 aqui Grupo número 1 aquí, é os de mente esclarecida. mente clara. Aqueles que comem Los que comen sem se preocupar sin preocuparse com os outros, con los demás, porque a sua consciência está porque tranquila, su conciencia está pois tranquila, eles sabem que o ídolo nada porque é, saben que el ídolo no es e nada, isso não viola a y sua eso no les consciência. viola la conciencia. Aqui tem o grupo 2. Aquí está el grupo 2. O grupo 2 é aquele grupo indeciso. Es el grupo que no ha decidido. É aquele que faz, não faz, faz, não Es aquel faz. que hace y no hace. E acaba fazendo e fica com a Y consciência termina que lo manchada. hace y queda mal con la E aqui é o conciencia. terceiro grupo. Y aquí está el tercer grupo. O terceiro grupo é aquele que não come, Aquel grupo que no come. porque tem medo. Porque tiene miedo. Tem medo da carne estar Tiene contaminada. miedo de la Tem contaminación de medo esta de carne. cometer pecado. Y de cometer pecado. Então, no capítulo 8, verso 4, En el capítulo 8, verso 4, Paulo entonces, faz uma advertência ao grupo 2 e 3. Pablo hace una advertencia a los grupos 2 y 3. Aqueles que comem com consciência do ídolo. Aquellos que comen con conciencia de un ídolo. E pelo fato de eles comerem com consciência do ídolo, Y porque comen con esta conciencia, no caso do grupo 2, en el caso del grupo ou 2, não comem porque tem essa o consciência no comen por tener la conciencia de que o ídolo existe, de que existe el ídolo estão quebrando os mandamentos do mesmo y jeito. están quebrando de la misma manera los mandamientos. Porque eles vão estar crendo em imagens e esculturas. Porque están creyendo en las imágenes. E é interessante Y es interesante que até no nosso meio hoje isso é bem discutido. que en nuestro medio hoy también se discute bastante. No Brasil existem muitos despachos de espiritismo que fazem na rua. En Brasil hay muchos rituales de espiritismo que se hacen en la calle en algunos lugares. Muitos rituais, isso mesmo. E nesses rituais são oferecidas comidas. Y en esos rituales se ofrecen comidas. E muitas vezes eles oferecem um bolinho assim de laranja. Y muchas veces ofrecen una torta de naranja. E é uma delícia esse bolo. Y es muy rica esa torta. E muitas pessoas param nesses lugares Y muchos paran en estos e lugares eles não colocam veneno ali. y no le ponen veneno ni nada E ahí. pegam aquele pedaço de bolo Y e agarran comem. este pedazo de torta y la comen. E vão Y tranquilos. se van tranquilos. E uma vez tinha um amigo Y había cierta vez un amigo que tinha manga num despacho y vio desse. que había mangos en este Y él ama ritual. manga. Y
le encantaban los mangos. E ele não resistiu à tentação, pegou a manga Y él no resistió, solamente tomó el mango y e lo chupou. peló y lo comió. Só que ele ficou muito mal depois. Pero después quedó muy mal. Feriu a consciência. Le hirió la Ele falou, conciencia. será que eu Y pequei? dijo, ¿habré pecado? Ele era um irmão adventista. Era hermano adventista. E aí eu achei interessante esse assunto. Y me pareció interesante el asunto. Depois eu trouxe isso para discussão num grupo de pessoas. Después traje esto para discutir en un grupo de Em personas, sala de aula lá na nossa en escola. clases, en nuestra escuela. E foi interessante perceber que muitos alunos Y fue interesante percibir que muchos alumnos acharam que aquela pessoa pecou creyeron que esta persona sí había pecado porque aquilo tinha sido oferecido para porque ídolos. esto habría sido ofrecido a los ídolos. E aí Paulo vai trabalhar essa ideia também no capítulo 10. Y entonces Pablo trabaja esta idea en el capítulo Ele não 10. trabalha a questão da pecaminosidade do ato de pegar e comer. Él no trata del pecado en tomar y comer de la Ele fala comida. que o pecado reside na aparência do mal em fazê-lo. Él dice que el pecado está en la apariencia del mal al hacerlo. Agora aqui nós temos um caso interessante aqui em Romanos 8:4, Pero tenemos un caso interesante en Romanos 8:4. porque estas pessoas sim tinham consciência do ídolo. Porque estas personas sí tenían conciencia del Elas ídolo. acreditavam Ellas creían que aquele ídolo que este ídolo representava uma divindade representaba una divinidad e que aquele alimento y que esta comida foi de fato aceita por aquela realmente divindade, fue aceptada por la divinidad contaminando-a. y contaminaba la comida. E se alguém comesse aquela Y comida, si alguien comiera la comida, indiretamente reverenciava de aquela manera divindade. indirecta iba a reverenciar la Então veja divinidad. bem, Entonces miren bien, o excesso de zelo, el exceso de celo, o excesso de escrúpulo el exceso de cuidado fez com que cometesse um pecado. hizo que se cometiera un pecado. É por isso que a pessoa, quando ela tem a mente demasiada criteriosa, Y por eso es que cuando la mente de una persona tiene demasiado e criterio, não estou dizendo que o critério é errado, no estoy diciendo que es malo el mas é criterio, aquela pessoa que come pero es la persona que come e é 2 horas para tomar água. y son 2 horas para tomar Marca, agua. terminei o almoço Mira, 12h53. terminé el almuerzo 12:53. E só vai tomar água Solo às toma agua a las 2h53. 2:53. 2h51 não toma. 2:51 no se Porque é puede tomar porque 2:53. es 2:53. Se a refeição tem que ser em 5 e 5 horas, Si la comida es de 5 en 5 horas, deu 4 horas e 58 minutos. dieron 4 horas y 50 Eu não minutos. vou comer porque no não voy deu a comer 5 horas. porque no llegó Existem 5 horas. pessoas que são muito aferradas aos seus critérios. Hay personas que se aferran mucho a los criterios. Eu não estou dizendo que isso é errado, No estoy diciendo que sea malo mas o aferrarse, cuidado que tem que se ter pero el cuidado que hay que tener para não cometer o erro que os coríntios es que cometiam, no se cometa el error de los especialmente o corintios, grupo 3, especialmente el tercer grupo, que eles se fecharam tanto nesse que critério se cerraron tanto en este criterio que acabaram quebrando a lei, que quebraban la ley, porque não comiam, porque no comían, porque tinham medo de pecar porque tenían miedo a e pecar acabavam crendo na existência y de terminaban ídolos, creyendo en la existencia de los ídolos, quebrantando os mandamentos. quebrando así los mandamientos. O excesso de critérios El exceso de criterio nos faz nos hace cometer erros muito mais graves cometer errores mucho más graves do que se a gente não tivesse cumprido o critério. que si no hubiéramos cumplido el criterio. Vocês entendem isso? ¿Lo entienden? Às vezes o excesso de zelo em um ponto A veces el celo excesivo en un punto nos faz cometer erros piores nos hace cometer peores do que errores se não tivéssemos tanto zelo naquele que si no ponto. tuviéramos tanto celo en este punto. E é isso que está acontecendo aqui. Y es lo que está sucediendo aquí. Este grupo, o terceiro grupo, Este tercer grupo, nós já sabemos qual é o terceiro ya grupo, sabemos cuál es. os que não comiam por medo, Los que no comían por miedo tinham tanto critério tenían tanto que criterio acabaram aceitando que falsos terminaron por deuses. aceptar falsos dioses. E Paulo agora está fazendo a admoestação Y para ahora eles. Pablo los amonesta. E não só eles não só estavam aceitando que existiam outros deuses, Y no solo estaban aceptando que había otros dioses, mas acabavam julgando os outros. pero terminaban juzgando a otros. Olha em Romanos 14 Miren comigo. Romanos 14 conmigo. Nós vamos acompañen. trabalhar esses dois capítulos juntos. Vamos a trabajar esos dos capítulos juntos. Romanos 14 Romanos 14 e 1 Coríntios 8. y primera a los Corintios 8. Romanos 14, 1 diz: Romanos 14:1 nos dice: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o sem contender sobre dúvidas. recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ok, o débil na fé aqui O sea, el débil en la fe aquí é o terceiro grupo. es el tercer grupo, Aquele que tinha demasiado critérios el que tenía muchos criterios. e a sua consciência era pouco esclarecida. Su conciencia no era muy clara. E aqueles que deveriam receber estes Y aquellos que deberían recibirles e não ficar contendendo com eles, y no estar en contentas con ellos, que besteira! ¡qué bobada! Me poupe! No me digas eso. Que loucura! ¡Qué locura! Sem ficar contendendo com eles, Sin estar en
contendiendo são con os do ellos primeiro grupo. son los del primer grupo. Aqueles que criam que realmente a carne não era Los que contaminada. creían que la carne no tenía contaminación. Verso 2. Verso 2. Porque um crê que de tudo se pode comer. Uno cree que se ha de comer de todo. Ou seja, o primeiro grupo. O sea, el primer grupo. E o outro, que é fraco, come legumes. Otro, que es débil, solo come legumbres. Aqui não é uma defesa ao vegetarianismo. No es defensa del vegetarianismo aquí. Aqui o fraco El débil aquí, diz que come legumes, que come é legumbres, aquele que tem a mente pouco es esclarecida. el que tiene la mente poco clara, poco Verso esclarecida. 3. O que come, 3. El que come, ou seja, o primeiro grupo, el primer grupo, não despreze o que não come. no menosprecie al que no come. E o que não come, Y el que no come, não julga o que come. no juzgue al que come. Porque Deus recebeu a todos Porque como Dios seu. lo ha recibido. Então veja bem, a Entonces, miren, inclinação natural daquele que come la inclinación natural del que come e que tem a mente mais y que esclarecida tiene la mente más clara é desprezar o es outro. despreciar el otro. Pelo amor de Deus, irmão, Por favor, mi hermano, não me venha com esse assunto. no me venga a hablar de eso otra Se vez. quiser, pode falar com meu filho aqui. Si quieres, habla a mi hijito, Ele mira. tem 5 anos. Tiene 5 años. Isso é uma coisa infantil. Es infantil. Despreza. Es desprecio. Em contrapartida, Pero en contraparte, este irmão que é cheio de critérios este hermano que tiene muchos e criterios muitos receios, y muchos miedos, e tantos receios, tantos son los miedos que acaba fazendo até aquilo que Deus não pediu. que termina haciendo lo que Dios no pidió que A hiciera. tendência dele é julgar o outro. La tendencia de este es juzgar al otro. Ah, o Moses, Ah, Moses, aquilo ali, cristão, cristiano, aquilo ali come qualquer coisa. este come de todo. Até um urubu se parar na frente dele. Hasta un abutre lo va a comer. Come tudo. Come de Ele todo. não sabe o que é ser cristão. No sabes que, Então, no sabe que por es um lado, cristiano. Moses despreza os fracos na Entonces, fé, por un lado, Moses desprecia a los e débiles en la estes fe. muito criteriosos Y estos muy criteriosos o julgam. lo juzgan. Desprezo e julgamento. Desprecio y juzgamiento. E o texto diz: Y el texto dice, Deus recebeu a ambos. Dios ha recibido a los dos. Deus recebe o Moses com sua Dios mente mais recibe Moses expandida con su mente expandida e recebe o outro indivíduo y recibe el otro com individuo a sua mente mais con su criteriosa. mente más criteriosa. Verso 4. Verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? ¿Tú quién eres que juzgas al criado Ou seja, ajeno? o débil. O sea, el débil. Por que ele julga? ¿Por qué Para juzga? seu próprio Senhor, ele está de pé ou cai. Para su propio Señor está en pie o cae. Ou seja, Ou seja, se o Moses come, O sea, si Moses O deja de come comer. o deja de comer, por que você está preocupado com ¿por isso? qué estás preocupado por eso? Mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Em outras palavras, En otras palabras, a liberdade tem riscos. la libertad tiene riesgos. Como diz Gálatas, Como capítulo dice 5:13. En Gálatas 5:13. E se a liberdade de um é causa da tropeço de outros, Si la libertad de uno es causa de tropiezo para otros, o que tens tu a ver com isto? ¿qué tienes que ver con eso? Então, o que Paulo está ensinando aqui Y lo que dice Pablo entonces aquí é que Moses, com a sua liberdade, es que Moses con su libertad ele está num ponto delicado, arriscado. está en un punto muy delicado y arriesgado. Porque a liberdade dá risco. Porque la libertad da A riesgo. liberdade nos dá uma coisa maravilhosa, que é a liberdade de trafegar em temas La libertad es maravillosa porque nos lleva a andar por todos los temas e talvez praticar ou não y coisas. practicar o no cosas. Mas o que Paulo está falando, Pero lo que dice Pablo que o risco, quem está correndo é ele. es que el riesgo, el que está corriendo el riesgo No es eu. él y no yo, Que estou julgando que ele. estoy juzgándolo. Deus o firmará. Dios lo va a firmar. Então nós devemos respeitar isso na outra Entonces pessoa. debemos de respetar a la otra persona. Eu me lembro que um dia eu fiz um sermão Me acuerdo que un día hice un sermón e encerro mais esta parte com essa y história, voy a terminar esta parte con esa que historia depois eu quero avançar com vocês ainda um pouco mais, porque después quiero seguir más con ustedes mostrando que nós não devemos julgar essas diferenças y mostrar que no debemos juzgar a las e diferencias que em ambos os casos, y que en los dos casos aquele que Deus firma el que Dios hace firme e aquele que é mais criterioso, y el que ya tiene más criterio, ambos são responsáveis por si diante de Deus. los dos son responsables por sí mismos ante Dios. Mas eu me lembro que eu toquei um tema sobre liberdade religiosa. Pero me acuerdo que toqué un tema acerca de libertad religiosa. E falei que nós devemos respeitar a decisão das Y pessoas. dije que debemos respetar la libertad E eu ajena. falava para um grupo muito conservador. Y hablaba a un público de personas bien Tão conservadoras, conservador tan conservadoras, que eu acredito que fazia até aquilo que Deus não pedia. que hacían incluso lo que pienso que Dios no pedía.
E essas pessoas, depois do tema, disseram: Y después del tema dijeron estas personas, maravilhoso sermão, maravilloso sermón, mas perigosíssimo. pero muy peligroso. Se a gente pensa Si nosotros pensamos que devemos realmente deixar cada um tomar a sua decisão Que devemos entre ela e Deus, dejar que cada quien tome su decisión entre Y- él mismo y Dios, e se a pessoa tomou a decisão errada? y si la persona se equivoca. Ela falou, uma pessoa falou, inclusive tem texto que a gente não deveria nem usar em público. Incluso hay textos que ni siquiera deberíamos usarlos al público. Papismo moderno. El papismo moderno. Então, meus amados, Entonces, amados, devemos fazer firme a eleição da nossa hay que consciência hacer firmes la elección de nuestra e conciencia permitir que o outro tenha essa mesma y liberdade. permitir que tenga el otro la misma libertad. Ora comigo nesse momento. Ora conmigo, Bondoso Deus, amado Pai, bondadoso Dios y amado Padre, queremos te agradecer por seu amor e misericórdia te damos gracias por tu amor y misericordia e pedir que o Senhor possa continuar conosco y pedimos que puedas seguir con nosotros, e nos ajudar a entender este maravilhoso tema. ayudándonos a entender este maravilloso Que nós tema. venhamos a respeitar a liberdade de consciência do nosso irmão Que lleguemos a respetar la libertad de conciencia de nuestro e estar hermano mais preocupados com a nossa própria vida. y tener más preocupación con nuestra misma vida. Siga conosco, Siga con nosotros. é o que pedimos em nome de Jesus. Es lo que pedimos por Jesús. Amém. Amén.